Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de olho no edital. É isso aí, pessoal. Nós vamos conversar sobre assuntos ligados ao edital do 39º Exame de Ordem. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e faça a gentileza comigo e com outras pessoas de compartilhar esse conteúdo. É isso aí, pessoal. Já saiu o edital da prova do OAB do 39º Exame de Ordem e quem sabe esse conteúdo que eu vou conversar hoje aqui com vocês pode ser um conteúdo que irá ajudar o seu amigo, a sua amiga, aquele seu sobrinho, aquele seu primo, quem sabe até a sua namorada ou seu marido que está se preparando para realizar o exame da OAB. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre intervalo intrajornada. É isso aí. No dia de hoje, eu não vou conversar com você sobre matérias multidisciplinares. Eu vou apenas conversar o bom e básico conteúdo de direito do trabalho, porque antes de mais nada, antes da gente sempre ir além, a gente tem que saber o básico. E é isso que eu quero conversar com vocês. E por que não conversar de intervalo intrajornada, que é um pedido do dia a dia da Justiça do Trabalho. E como eu sempre venho conversando com vocês, o exame da ordem, ele procura saber se você está preparado para a prática trabalhista. É isso que ele quer saber. E o intervalo intrajornada é um dos temas que cai bastante na prova do OAB. E por que cai na prova do OAB, pessoal? Porque eu poderia muito bem dizer aqui para você que de 10 ações trabalhistas, de 10 reclamações trabalhistas, provavelmente dessas 10, 6 ou 7 pelo menos terão hora extra ou intervalo intrajornada. Eu acho até que eu fui bem comedido, porque é um pedido muito básico. E por que eu digo isso, pessoal? Eu já trabalhei e continuo trabalhando para empresas. E nós como advogado de empresa, você elabora a contestação, você elabora a defesa e você aprende. E você até aprende com os pedidos dos reclamantes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz defesa de intervalo intrajornada. Com certeza foi uma das teses defensivas que eu mais rebati. E é isso aí, pessoal. A primeira coisa que você precisa conhecer do intervalo intrajornada é o quê? Que ele é aquele intervalo compreendido dentro da jornada de trabalho. Por isso que se chama intrajornada. É o famoso horário de almoço e descanso e refeição. É o famoso horário de almoço. E o que acontece? Você vai encontrar a previsão do intervalo intrajornada lá no artigo 71 da CLT Caput. E ele vai nos falar lá, quando a jornada de trabalho ultrapassar 6 horas, de 6 horas para cima, o funcionário terá direito ao intervalo intrajornada. É isso aí, pessoal. E toda vez que o empregado não oferecer esse intervalo intrajornada, ele tem que pagar ao funcionário, ao reclamante isso. É isso aí. Seja
dentro do contrato de trabalho ou fora dele já na Justiça do Trabalho, geralmente na reclamação trabalhista. E olha só aqui, pessoal, muitas informações aqui, é interessante que nós conversemos aqui. Primeiro você precisa saber que o pagamento do intervalo intra-jornada ele corresponde a 50% da hora de trabalho. Até aí tudo bem, tudo certo, você encontra isso na lei. Agora pergunta-se, quando o funcionário ele tira esse intervalo, não vou dizer de forma parcial. Por exemplo, você sabe que o intervalo intra-jornada ele é no mínimo de 1 hora e pode ser até de no máximo 2 horas. Não é toda hora que acontece isso, mas eu já vi isso acontecer. Fica a cargo da empresa. Mas digamos que nesse intervalo seja um intervalo ali de 1 hora, só que a reclamante ou reclamante tira apenas 30 minutos. O pagamento, ele é o pagamento total daquela hora ou só daquele período que ele não usufruiu? Por que eu digo isso? Porque ainda há uma discussão que já, ao meu entendimento, já se encerrou por conta da súmula 437, antiga súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda não teve alteração, muito embora haja a alteração da legislação trabalhista. Olha só essa controvérsia. A súmula 437, ela falava, e ela ainda fala, porque não teve alteração, ela fala o seguinte, que mesmo havendo o intervalo parcial, o pagamento do intervalo intra-jornada é total. É isso que ainda fala a súmula 437 do TST. Só que em 2017, com a reforma trabalhista, o artigo 71 ele foi alterado no seu parágrafo 4º. Teve alteração. O legislador ele pegou a súmula 437 e copiou o que estava dizendo ali na súmula 437. Só que ele tirou uma parte e colocou outra. Ele tirou que o pagamento, o intervalo parcial ensejava pagamento integral, ele tirou essa parte e colocou o seguinte, que a reclamada só iria pagar a diferença, só iria pagar aquele período que o empregado não gozou, não usufruiu do intervalo intra-jornada. Eu entendo que o que vale é a lei, é o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, pessoal, nós temos que ficar atentos aqui a esse parágrafo, ele é claro, você sabe muito bem que o examinador ele vai te perguntar a letra de lei. É bom você conhecer a súmula, por quê? Porque quando nós realizamos uma prova, e isso não é só a prova do OAB, você vai responder conforme a pergunta que o examinador fizer para você. Se o examinador chega e pergunta para você assim, com base na jurisprudência do TST, o pagamento do intervalo intra-jornada retirado parcialmente, seja pagamento de 100% da hora, com base nessa pergunta, com base na jurisprudência, não vejo problema. Embora eu não concorde, é assim que ainda a jurisprudência do TST, pela súmula 437, está falando. Mas nós sabemos que a lei ela já alterou isso.
particularmente acho que de repente o examinador da ordem não vai perder tempo entrando nesse tipo de controvérsia, podendo até a prova, essa questão, ser anulada. Ela não acredito que ela iria entrar nessa confusão, mas eu não sei. Nós temos que estar preparados para todas as possibilidades. Agora, se o examinador simplesmente pergunta com base na lei, você vai lá no parágrafo 4º e vai falar, ó, só vai pagar o período que não foi tirado, o período que não foi usufruído. Ou se ele faz uma pergunta sem mencionar se foi de jurisprudência, com base na jurisprudência ou com base na lei, se ele vai direto ao ponto ali, eu também iria na lei. Ou seja, na maioria das respostas, você vai se basear na letra da lei do parágrafo 4º do artigo 71. Mas você tem que estar atento que, se ele pergunta com base na jurisprudência, ele pode te fazer uma pegadinha aqui, e a gente sabe muito bem que pode anular, como também não pode anular. É essa a grande questão. Aproveitando aqui, a gente não pode deixar de passar e falar o seguinte: esse pagamento do intervalo intra-jornada, é importante isso aqui, pessoal. Esse pagamento, ele tem natureza indenizatória, ele não tem mais natureza salarial. A lei colocou e foi clara aqui, dizendo que o pagamento do intervalo intra-jornada, ele tem natureza indenizatória. O que isso quer dizer? Já que não é salarial, não vai repercutir nas outras verbas. E isso é muito importante na hora de um cálculo de uma rescisão trabalhista, de uma condenação trabalhista. Por isso que isso é importante, por isso que você precisa saber. Isso aqui também é inovação da reforma trabalhista aqui no parágrafo 4º. O examinador gosta dessas novidades, até porque isso reflete no dia a dia e você precisa saber disso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.